Esse jogo, de um primeiro tempo que a Chapecoense, ao meu ver, foi superior, fez 1-0. No segundo tempo, com a expulsão do Vitor Caetano, o Goiás foi para cima e virou no final aí. Boa noite. Boa noite a todos. É uma satisfação enorme estar sempre aqui em Chapecó, uma cidade que eu tenho um carinho especial, não só pela cidade, pelo povo, por todos daqui e da Chapecoense também. O jogo foi um jogo difícil, né? O campo sintético, ele nos obriga a ter uma maneira de jogar diferente. Até você pegar o kick da bola demora um pouquinho, né? E o nosso time teve um pouco de dificuldade com isso no primeiro tempo. A Chape acabou saindo na frente e tornou o jogo difícil e perigoso pra gente, porque ela teve algumas outras oportunidades ainda no primeiro tempo, assim como o Goiás. E na segunda etapa, com a expulsão do zagueiro da Chape, a gente acabou jogando mais ainda no campo de ataque, com um homem a mais, buscando oportunidades, e numa delas a gente teve a chance de empatar, e o gol saiu no último lance do jogo praticamente. Uma vitória importante pra gente, porque nos mantém ainda na liderança. A Chape fez um bom jogo, no meu ver, foi uma equipe que competiu o quanto pôde. Eu acho que foi um bom jogo, aqueles que estavam aqui no estádio devem ter saído satisfeitos. Lógico, a torcida da Chape chateada pela derrota, mas eu acho que em termos de futebol foi um bom jogo. Bem, boa noite então, Mancini. Boa noite. Você iniciou sua primeira resposta falando que é sempre bom retornar para Chapecó, então, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o significado da Chapecoense na tua vida, tu que participou depois do que aconteceu em 2016, né? Na história da Chapecoense lá em 2017. Gostaria que você falasse um pouco como é importante para você voltar aqui, jogar contra a Chapecoense, pisar na Arena Condá, a importância da Chapecoense na tua carreira. Olha, eu tenho duas coisas a dizer sobre isso, né? Em primeiro, que a Chapecoense da minha vida foi um diferencial na minha vida. A partir do momento em que a gente chegou aqui, nós tivemos que remontar todo o departamento de futebol. O time foi um time montado que deu momentos realmente marcantes, e pelo lado humano foi a maior experiência da minha vida como ser humano, né? Encontrar aquilo que foi visto por todos daqui, né? Uma cidade que chorava ainda, né? Pelo pouco tempo do acidente, a partida de tanta gente querida. Então, pelo lado humano, não tenha dúvida que eu carrego no peito uma satisfação enorme por ter sido escolhido um dos responsáveis naquela situação para remontar não só o departamento de futebol que eu já citei, mas o nome da Chape, né? O time da Chape, e se hoje a gente tem aí uma equipe que muito querida por todas no Brasil e por muitos lugares do mundo, se deve muito ao fato de 2017, da sua reconstrução, né? Eu acho que 2016 foi um ano onde a Chape brilhou, mas infelizmente aconteceu o acidente, que são coisas que nós não temos controle, né? Mas acho que o mais importante é a gente sempre lembrar com carinho, e sempre que eu venho a Chapecó, eu tenho inclusive amigos que me visitam, dessa amizade que já tem um certo tempo aí. Eu espero que seja até o final das nossas vidas. Boa noite, Mancini. Boa noite. A gente observa que agora o Goiás mantém a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B e se recupera dos últimos resultados em sequência que não foram bons. Em algum momento você sentiu que a equipe estava pressionada pelo resultado para voltar a vencer, até para não perder a liderança, ou havia tranquilidade, entendendo que em algum momento as coisas voltariam e o Goiás de fato conseguiria se manter na ponta da tabela? Nós sabíamos que mais cedo ou mais tarde a gente voltaria a ganhar, mas é óbvio que havia pressão, sim, nossa mesmo, né? Não somente a pressão externa, porque nós temos um bom time, a gente vem liderando o campeonato, então por si só já existe uma certa pressão, mas internamente a gente sabia que o resultado diante do Atlético, não diante do CRB, mas o resultado diante do Atlético em casa foi um jogo que fugiu daquilo que nós esperávamos, né? E por isso era importante a gente voltar a ganhar, voltar
a uma normalidade que tem sido na Série B, o Goiás ali na frente, pontuando em todas as rodadas. Infelizmente a gente chega a uma vitória importante diante de um adversário difícil. Mostra disso que a Chape tem ido muito bem nos jogos aqui dentro de Chapecó, então por isso valoriza ainda mais a nossa vitória. Mancini, bom te reencontrar, né? Quero fazer 2 perguntas. O Mancini de 2017, eu lembro muito bem, o Mancini que sempre procurava, né, tá o máximo, claro, tinham jogos muito difíceis na Série A, mas sempre buscava o ataque, né? É o Mancini que hoje eu vi na escalação as tuas trocas, tu fez uma opção com o Rafael Gava, botando o time um pouco pra frente. O Mancini de 2017 pro Mancini de 2025. Como é que foi, dá pra comparar, como é que você foi trabalhando na tua carreira, né? Me parece que tu tem muitas características daquele ano de 2017, né? E a Série B, conversei com o Juninho, que sabe muito de Série B, ele falou um pouquinho sobre o time, tem que ter seriedade em todos os jogos. Se você faltar em algum momento, tu acha que tá tudo dominado, as coisas não vão acontecer. É mais ou menos por aí a Série B, como é uma competição difícil, né? Em primeiro lugar, é sempre uma satisfação enorme te rever, né? Que você é um daqueles que estavam aqui naqueles momentos, enfim. A Série B, ela é muito difícil, né? Ela é muito equilibrada, ela é mais equilibrada do que a Série A, porque basicamente os times não têm tanta diferença de orçamento, alguns obviamente um pouco mais que outros, mas dentro de campo há uma igualdade muito grande. Se você piscar o olho, bobear, você perde a partida, você perde o controle do jogo, essa é a verdade. A gente bobeou um pouco no primeiro tempo, mas acabou que ainda deu tempo, até o último minuto do jogo a gente foi, acreditou, buscou de uma forma ofensiva, acabou saindo vencedor. O Mancini de 2017 para hoje, ele mudou alguns conceitos, depende muito do clube onde você está, da cultura local, depende um pouco da característica dos jogadores, mas a minha ofensividade, ela não mudou. Essa eu acho que é a única coisa, a agressividade, a coragem de jogar para frente, de buscar resultado. Tanto é que hoje nas minhas substituições eu olhei somente para a frente. Eu tiro o Marcão de volante, tiro o lateral direito, boto 2 atacantes ali nos lugares, exatamente para que a gente tivesse ações mais agressivas na frente. Eu sabia que a Chape ia sentir um pouquinho a parte física por ter um homem a menos, então por isso a gente tentou ser um pouco mais contundente na parte ofensiva, exatamente para gerar o erro, e acabou dando certo. Às vezes, logicamente, o futebol te mostra o contrário, mas hoje acabou dando certo. Acho que esse foi o ponto alto aí, as substituições que deram certo no segundo tempo da nossa equipe. Mancini, vamos agora aqui com as perguntas dos colegas de Goiânia. O Gustavo Ramos, da Rádio Bandeirantes. Mancini, boa noite. Como foi superar todas as adversidades nesta noite? Campo, temperatura, desconfianças, o adversário fazendo faltas duras, e mesmo assim conseguiu sair com a vitória esta noite, colocando o time novamente na liderança. Foi um jogo duro, a gente já sabia que seria assim, né? O time da Chape é um time que compete muito, que duela bastante, um time bem armado, que joga num sistema difícil de ser enfrentado, mas eu acho que a insistência do Goiás pelo resultado acabou sendo importante no segundo tempo, né? A equipe não desistiu, acreditou até o último lance do jogo, tanto é que faz o gol da vitória no último lance, contra um adversário que todo mundo vai ter muita dificuldade jogando aqui. Eu acho que essa é uma vitória que realmente nos recoloca ali como uma equipe que vai brigar muito até o final do campeonato, e também, de certa forma, dar uma aliviada diante daquelas 2 derrotas que tivemos nos últimos 2 jogos. O Edson Júnior, da Globo CBN. Mancini, qual o tamanho dessa vitória para a sequência, onde o Goiás mantém a liderança após aquela derrota inesperada para o Lanterna em casa? Vitória muito significativa, né? Assim como eu disse, diante de uma equipe forte, jogando em casa, que duela bastante, que compete muito, que vai impor muita dificuldade, não só aqui em Chapecó, mas fora de casa. Isso, de certa forma, valoriza muito a nossa vitória, e também pelo fato de que nós vínhamos
2 rodadas sem somar ponto, né? Eu acho que isso era o que mais nos incomodava. A derrota para o Atlético dentro de casa não estava nos nossos planos. Eu sei que o futebol te prega peças e às vezes é até importante que isso aconteça, que é para você não se acomodar, não entrar na zona de conforto. Então, nada melhor do que depois de uma derrota dessa, você sair jogando fora de casa e alcançar uma vitória. O André Rodrigues da Band News FM pergunta: Mancini, parabéns pela vitória, parabéns pelas alterações processadas no segundo tempo, parabéns a todo o futebol profissional por tudo que aconteceu na semana, show do Andrino, show seu Mancini e também show dos jogadores. Atitudes que resultaram nessa vitória, que foi a vitória que prova que o Departamento de Futebol Profissional do Goiás está muito focado em busca do acesso. Vocês estão fechados e blindados? Totalmente fechados, blindados. Eu acho que o mais importante é quando você olha para todo mundo e vê a vibração de todos, né? E a gente ainda falava no vestiário o quanto que foi importante. Por exemplo, o Barcelona entrar no jogo, fez um gol, foi anulado, mas o quanto que todos os jogadores dentro do vestiário foram lá, abraçaram ele, porque mesmo ele não estando atuando em todas as partidas, ele demonstra exatamente isso que veio na pergunta, essa união, essa maneira fechada que todos nós estamos, diretoria, torcida, o time, os atletas, os funcionários. Eu acho que dessa forma você tem chance no campeonato. Quando você não tem isso, fica nítido, né? Fica notório para todo mundo que vive o futebol, para entender, enxergar, mas não é o caso. O Goiás é uma equipe hoje totalmente blindada, o departamento de futebol, e também todos falando o mesmo idioma, que é o que importa, que é o que faz a diferença dentro das partidas. Estamos fechando a coletiva, professor, algo mais a acrescentar aí? Não, eu tô muito feliz hoje em função da vitória. A gente sabe a dificuldade que é, e tínhamos aqui cerca de uns 50 torcedores que vieram. Nós sabemos a distância que tem de Goiânia até aqui, então em nome deles mandar um forte abraço ao nosso torcedor e pedir a presença dele lá no próximo jogo, na próxima terça-feira, diante do Criciúma.